Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, no qual escreveu Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 17. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Nós temos meditado no Evangelho de Mateus já há um tempo, estamos progredindo agora no Sermão da Montanha, e esse texto em específico, essa perícope em específica, ela dá base para todo o restante desse capítulo, onde nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo mostrando a correta interpretação da lei, a correta interpretação da lei. Então esse texto, essa ministração de hoje, ela é fundamental para que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor irá continuar a dizer. Gostaria muito da sua atenção. O Evangelho no qual escreveu Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai querido, obrigado por tudo que foi ofertado ao teu nome neste lugar. Cantamos louvores, meditamos a liturgia, e nesse momento agora nos assentamos para ouvir a exposição da tua palavra. E eu peço a ti, Senhor, suplicamos o teu favor, para que ouçamos e assim consigamos colocar em prática nas nossas vidas. Ajude-nos, ajude-me como ministro e o teu povo que escuta. É a oração que faço assim, fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em 2018, 2019, eu tive uma conversa evangelística através de uma postagem de uma moça no Facebook. Eu chamei de conversa evangelística, minha esposa chamou de discussão. Tá bom, vamos deixar para lá. Mas, irmãos, a mulher postou um texto, e era uma conhecida. Ela postou o texto de 1 Coríntios 6, do verso 9 ao verso 10. Essa passagem fala que os injustos não herdarão o reino dos céus, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ladrões, etc. E ela postou esse texto, irmãos, para defender a causa homossexual. Ela usou esse texto para tentar defender essa causa, que era, no fim das contas, no texto dela, era a luta pelo amor. Era a luta pelo amor. E ela pegou um texto que fala contra a prática homossexual, justamente para tentar apoiar a sua ideia a favor do homossexualismo. E nos seus argumentos, ela chamou todo mundo de hipócrita e disse que Jesus nos manda pregar o amor. O amor é o que realmente importa e que só Deus poderia julgá-la, porque todos nós somos pecadores. Eu não sou de discutir, irmãos, em rede social. Pelo menos não sou mais de discutir. Mas como ela citou um texto bíblico e faz parte de uma... Eu conhecia, eu sabia quem era, eu me senti muito, fiquei pensando, remoendo meu coração, eu me senti muito incomodado e não teve jeito. Eu mandei um textinho para ela, mostrando para ela que não era bem assim como ela estava interpretando aquele texto. Eu escrevi mostrando que é uma verdade para todos nós, há sempre, irmãos, dois tipos de pecadores. Todos nós somos pecadores, é verdade, mas há dois tipos de pecadores, aos que se arrependem e os que não, só isso. Todo mundo que há sobre a face da terra, todos os filhos de Adão são pecadores, mas existem aqueles que se arrependem e aqueles que não. Jesus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o quão pecadores nós somos, mas Ele ordena que nós nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos andar ali em novidade de vida. E o resultado, irmãos, da minha resposta para ela foi uma contra-resposta, escrevendo, irmãos, um monte de coisas, dizendo que nós não deveríamos ser hipócritas, porque todos nós pecamos, que a Bíblia diz, por exemplo, que não pode comer carne de porco, e nós comemos carne de porco. A Bíblia, agora para você ver como é que você é hipócrita, a Bíblia fala que a gente não deve comer camarão, e você come camarão. E aí disse uma série de coisas que nós
é para nós obedecermos e nós não obedecemos. Portanto, é a conclusão que ela chega, somos tão pecadores como qualquer um, e por isso a gente deveria deixar de lado as críticas e focarmos no amor, porque o amor é a resposta. Irmãos, essa conversa, ela tem muito a ver com o texto que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. Há no imaginário popular que quando Jesus veio, tudo que se referia à lei, ou seja, as ordenanças, os mandamentos, ficaram para trás. Ficaram para trás. Quando o ímpio olha para Cristo, a única coisa que ele consegue enxergar é o amor. E de fato, Jesus é o amor, os seus atos são atos de amor, mas primeiramente é amor ao Pai, primeira coisa. Segundo, Jesus não tem somente esse atributo. Nosso Senhor não é apenas amor, não possui apenas amor. Nosso Senhor também é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, é ira e por aí vai. As pessoas querem isolar um atributo de Jesus como se ele fosse mais importante do que os demais, mas não é. Mas não é. Jesus não é mais amoroso do que é santo, do que é longânimo, do que é misericordioso. Seus atributos são todos iguais. Jesus instaura realmente, irmãos, um novo tempo. Mas não é um tempo onde o que passou, passou e agora não serve mais para nada. Pelo contrário, Jesus está cumprindo o que foi predito nos tempos passados. As pessoas creem, acham, que com a chegada de Jesus Cristo, o Antigo Testamento ficou para trás, foi abolido, tudo que estava naquelas páginas já não serve mais, já não tem validade alguma para nós, mas não é desse jeito, não é. O próprio Jesus afirma que ele não veio abolir, ele não veio revogar, acabar com a lei, do tipo, agora já não tem mais mandamentos, já não tem mais ordenanças, é só o amor e ponto final. Não é isso, ele veio para cumpri-la. Nosso Senhor veio para poder cumprir a lei. E a pergunta que fica é, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A primeira coisa, irmãos, que nós devemos observar, é que a lei sempre apontou para Jesus Cristo. A lei apontava para o nosso Senhor. Aliás, irmãos, tudo na Bíblia diz respeito a Cristo Jesus. Cada história, por mais particular que seja, cada momento, cada batalha ali no Antigo Testamento, cada mandamento, cada sacrifício, tudo, eu disse, tudo tinha o propósito de apontar para a cruz, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reverendo Hernandes, ele diz bem quando fala que a lei é a promessa, Jesus é o cumprimento. A lei é a promessa, Jesus é o cumprimento dessa promessa. A lei era a sombra, mas Jesus é a realidade. Por lei, profeta, entenda tudo aquilo que diz respeito ao Antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento. Tudo que está naquelas páginas aponta, tem uma mira bem focada no nosso Salvador Jesus. Quando ele estabeleceu o seu ministério, as autoridades religiosas, elas acharam que Jesus havia vindo para poder colocar um ponto final na lei. Olha só para você ver. Jesus curava no sábado, não é verdade? Jesus curava no sábado. Jesus salvou vidas no sábado, entre uma série de outras coisas, que aos olhos daqueles escribas, daqueles fariseus, mestres da lei, eram proibidas. Ou seja, esse camarada está quebrando com tudo, quebrando a lei. Ele está errado. Mas eu disse certo. Aos olhos desses homens, daqueles mestres, aquilo estava errado, era uma quebra, mas não era, porque a verdade é que as autoridades religiosas judaicas ali, elas tinham adicionado, irmãos, tantas tradições humanas à lei de Deus, que quando Jesus se opunha às tradições deles, desobedecendo-as, o povo entendia como se ele estivesse se opondo, de fato, à própria lei, como se estivesse desobedecendo a própria lei, a própria palavra de Deus. E contra aquela ideia errada, Jesus diz para eles, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E daí surge a pergunta, mas pastor, como Jesus cumpriu a lei? Em que sentido ele cumpre a lei? E são três as maneiras aqui, irmãos. Primeiro, Jesus cumpre a lei no seu ensino e no seu estilo de vida, bem como no seu estilo de vida. Então Jesus cumpre a lei no seu ensino e no seu estilo de vida. Queridos, é Jesus quem revela o real significado dos mandamentos de Deus. Os fariseus acusaram Jesus de abolir a lei, contudo, meus irmãos, eram eles quem faziam isso. Eram eles quem estavam quebrando a lei de Deus. Por quê? Porque as autoridades religiosas interpretavam a lei de maneira errada, interpretavam a favor de si mesmos, a seu bel prazer. Por vezes, eles acrescentavam um peso que nem eles mesmos conseguiam carregar.
Irmãos, eram realmente coisas absurdas que esses homens colocaram na lei. Eu vou dar alguns exemplos para você ver os níveis de absurdo que tinha. Deus havia mandado guardar o sábado, ok? É mandamento do Senhor guardar o sábado. Esse era um dia em que os homens descansavam dos seus trabalhos, dia de descanso. Mas os fariseus, irmãos, eles iam lá e para tentar dificultar as coisas, eles discutiam coisas sem sentido, as coisas mais sentido do mundo. Tem um exemplo: se a casa pegar fogo, olha o exemplo, se a casa pegar fogo no sábado, eu saio e deixo tudo lá? Eu posso sair? Eu posso sair carregando as minhas roupas? Ou eu estaria quebrando a lei se eu fizesse assim? A casa pegou fogo, eu posso levar as roupas ou eu estaria quebrando a lei se assim eu fizesse? Daí tinham as escolas rabínicas para poder trazer, né, luz ali sobre essas interpretações, trazer interpretações para isso. E uma dizia, falava assim, não, se a casa pegar fogo, você coloca as roupas em cima do seu próprio corpo, você sai e aí você não vai estar quebrando a lei. Aí tinha uma outra escola rabínica que falava assim, não, você pode pegar isso e colocar dentro de uma bolsa de até 5 quilos. Passou de 5 quilos, 5 quilos e 100, você já está quebrando a lei. Era o tipo de discussão. Se eu encontrar um carrapato no sábado, eu posso matá-lo ou isso é considerado trabalho e assim eu vou estar quebrando a lei? Não pode matar, só pode arrancar as perninhas do carrapato. Os irmãos entendem a gravidade dessas coisas? A gravidade desse tipo de discussão? Esses mestres da lei, irmãos, acrescentavam fardos inúmeros, de maneira que eram, irmãos, extremamente legalistas, hipócritas, como o próprio Senhor Jesus Cristo assim o chamou. Mateus 23, 4, nosso Senhor fala, atam fardos, e aqui está falando a respeito desses fariseus, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, vocês mesmos nem com o dedo conseguem movê-los. O nosso Senhor, irmãos, fez a correta interpretação da lei, e Ele vive de acordo com essa verdade, sem que a lei fosse um peso, pois ela não é. No Salmo 40, no versículo 8, nós temos o salmista que nos diz a verdade a respeito de Jesus Cristo, quando fala, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Jesus, então, cumpre a lei, primeiramente, por meio do seu ensino, ele traz a correta interpretação, mas também pela sua maneira como ele vive, porque ele vive aquilo que ele mesmo ensina. Ele interpreta corretamente e ele vive conforme essa interpretação. Então, o nosso Senhor cumpre a lei no seu ensino e no estilo de vida, mas não apenas isso. Jesus cumpre a lei também na sua morte. Jesus cumpre a lei também na sua morte. Ele suportou, irmãos, a pena e o castigo que sobrevém a todos aqueles que transgridem a lei do nosso Senhor. A cruz é uma prova de que a santidade da lei era real. Ela é real. Jesus tomou, irmãos, o nosso lugar diante do trono de justiça de Deus. Nós costumamos pensar, irmãos, que se você quer ver, pensar que é no Monte Sinai, onde Moisés ali recebeu, né, os 10 mandamentos, que a gente toma consciência do peso da lei, que a gente toma consciência do que acontece com aqueles que violam a lei de Deus. A gente olha para o Sinai e a gente vê os trovões, a gente vê os relâmpagos, a gente vê que quem toca no monte morre, e por isso tem que colocar ali, irmãos, tem que ficar distante. A gente olha para o Monte Sinai e parece que é ali que mostra a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Mas, queridos, é na cruz, é olhando para a cruz, somente na cruz, que nós conseguimos enxergar verdadeiramente o significado de ser maldito e condenado aquele que quebra a lei de Deus. É olhando para a cruz. Na cruz, pendurado, nosso Senhor clamou, Deus meu, eu fui abandonado. Por quê? Por quê? Porque você, e a resposta do Pai, porque você representa todos aqueles que quebraram a lei, a minha lei. Esse é o castigo. Será que você consegue entender o peso disso? O peso aquilo que Jesus Cristo está tomando sobre si? O nosso Senhor cumpre a lei em sua morte, porque Ele paga o preço pela desobediência de cada um de nós. O preço que era para nós pagarmos por não cumprirmos a lei, recai sobre o nosso Senhor. A lei exigia, irmãos, obediência, e obediência íntegra. Não é apenas quebrar muitos mandamentos, 100, 200 durante a vida. Basta que apenas um fosse quebrado, e você seria culpado do corpo inteiro. E aí, irmãos, o que nós temos? Nós temos essa lei exigindo obediência, e nós não fomos obedientes. Alguém tinha que pagar o preço, e Jesus Cristo é esse homem. Pagou o preço por nós, e glória seja dada
a Deus por sua infinita misericórdia. É por isso que eu e você nós podemos descansar nesse Senhor, porque Ele fez aquilo que nós não conseguimos. Nós nos escondemos dele, irmãos, nos escondemos na justiça dele, porque ele é o filho obediente de Deus, o filho que é fiel, e por causa da fidelidade dele, eu e você podemos ser aceitos diante de Deus. Então, olha só, Jesus cumpre a sua lei através do seu ensino e também pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de viver. Jesus cumpre a lei, irmãos, também na sua morte, mas Jesus cumpre a lei também em seus discípulos. Jesus cumpre a lei escrevendo no coração de cada um de nós. E nós fizemos essa leitura aqui durante a nossa liturgia, mediante o ministério do Espírito, né? É central dentro da nova aliança. Mais uma vez eu gostaria que você abrisse em Jeremias, no capítulo de número 31, no versículo de número 33, porque esse texto mostra essa nova aliança que é feita através do sangue de Cristo. Uma aliança que é feita não mais por meio de obras, não por aquilo que o homem poderia realizar, mas uma lei que é feita no coração. Uma lei que de fato é incorruptível, a lei de Cristo Jesus. Jeremias capítulo 31, no versículo 33, diz assim para nós: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diferente de uma lei externa, essa lei é gerada para o coração. Ela é escrita na mente, ela é escrita no coração. A lei de Deus já não é mais, pelo menos à vista dos homens, como uma regra externa que nós consideramos pesada. Depois que o Espírito, irmãos, fez habitação em nós, nós queremos obedecer a Deus, porque Ele nos deu um novo coração. Um coração comprometido com Ele, um coração comprometido com os seus ensinos. Antes nós lutávamos contra a lei de Deus, mas agora o Espírito nos capacita a obedecer. Por que você atendeu o chamado para vir no culto hoje? Porque eu estava sem nada para poder fazer. E tudo. Se você é crente, você ouviu o chamado do povo de Deus à adoração, e você disse: eis-me aqui, Senhor. É na tua casa, é diante dos meus irmãos, é com a congregação dos santos que eu quero estar para poder bendizer o nome do Senhor. E isso aconteceu por quê? Por causa, não de você, mas por causa da obra do Espírito Santo, não pelas suas forças, mas pela força do Espírito Santo que opera em cada um dos nossos corações. Nós lutávamos contra a lei de Deus, mas agora nós queremos a Deus. Assim é que também Jesus começa a mostrar o significado da lei nos seus seguidores. É por isso, irmãos, que é um grande erro pensar que Jesus aboliu os mandamentos, que tudo o que nós precisamos é o amor. Amar significa cumprir a lei. Lá em João 14,15, Jesus fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15,10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. 1 de João 2,3, sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos os seus mandamentos. 1 de João 3,24, aqueles que guardam os seus mandamentos permanecem em Deus e Deus neles. Amar a Deus, irmãos, requer de nós obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos. Então, quando a galera aí começar a ir por fora, falando que o importante é o amor e blá blá blá, não se esqueça de confirmar, porque é verdade, o importante é o amor, mas não apenas isso. Nós precisamos acrescentar que o amor só é amor de verdade quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Isso vale, irmãos, para os de fora, mas vale para cada um de nós também. Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem sido obediente? Eu amo a Jesus, mas não guardo os seus mandamentos. Então você não ama Jesus. Essa é a consequência da sua desobediência. O amor está intrinsecamente ligado à obediência. Sair por aí dizendo que ama Jesus e não sei mais o que, mas levar uma vida devassa, levar uma vida, eu amo Jesus, eu estou no culto todo domingo, mas você está levando uma vida porca, uma vida imunda. As suas obras não testemunham daquilo que você faz no domingo à noite. O seu domingo à noite não tem sido suficiente para o restante das suas semanas. É crente de domingo à noite. Isso de nada adianta. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Vivem conforme a minha palavra. Amor que não tem preço, amor que não tem dedicação, não é amor. Não é amor.
Jesus, então, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e toda ela apontava para o nosso Senhor. Mas Jesus, irmãos, não cumpriu apenas a lei nesse sentido. Ele cumpriu a lei cerimonial e também a lei civil. Maravilha, pastor. A gente olha e Jesus não anulou a lei. Então, a pergunta que pode surgir é, então nós precisamos guardar a lei do Antigo Testamento? Mas Jesus não aboliu, ela ainda está vigente para nós em todos os aspectos. Você se lembra que eu tinha dito que tudo apontava para o nosso Senhor Jesus? Não lembra? Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu, dando fim a boa parte dessa lei. Boa parte, como por exemplo a lei cerimonial. Quando Cristo ofereceu o sacrifício, quando Jesus se colocou ali na cruz, irmãos, ele era tanto o ofertante, porque ele oferta a sua vida, mas ele também era a própria oferta. Jesus era o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. E ali, irmãos, quando Cristo se ofereceu como sacrifício, foi de uma vez por todas. Nós já não fazemos mais, como no Antigo Testamento, de apresentar um animal que era ali imolado para o perdão dos pecados, porque Jesus tomou esse lugar. Então Jesus cumpre. Nós não precisamos mais de sacrificar animais, como a lei ordenava, não precisamos mais de atos de purificação, como a lei ordenava, porque todas essas coisas já se cumpriram em Cristo. Está entendendo? Não precisa. Precisamos. As cerimônias da lei, que eram sacrifícios diários, semanais, mensais, anuais, foram abolidas, porque o seu verdadeiro significado era o de prefigurar, era o de apontar para a realização de Cristo Jesus, daquilo que Cristo Jesus iria realizar. Como ele já realizou o sacrifício, nós não precisamos mais aplicar isso à vida da igreja. Outro exemplo para nós da lei que teve fim foi a lei civil. Haviam aspectos da lei, irmãos, que se aplicavam à nação de Israel. Eram leis chamadas de civis, né? Haviam aspectos dessa lei, era para Israel, mas que agora passaram a ser irrelevantes para a igreja como povo de Deus. A igreja, ela não é governada pelo mesmo código civil que regia, que governava o povo de Israel. Então, você não tem mais, por exemplo, uma pessoa que é pega em adultério, ela não é mais apedrejada como acontecia no Antigo Testamento. Ela não é. O que é na nova aliança, né? O que é no cumprimento dessa lei em Cristo Jesus? O que é nos ordenado das páginas do Novo Testamento? Essa pessoa, ela precisa ser repreendida, ela vai sofrer um caso de disciplina, se ela se manter resistente, que ela seja expulsa do meio da igreja. Mas você percebe que existem as diferenças? Então, a lei que era civil, a lei que governava o povo de Israel, ela já não é mais vigente para a igreja do nosso Senhor. Isso, irmãos, a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. A lei civil de Israel não é o que rege a nova aliança, mas a lei não é apenas isso. A lei civil, a lei cerimonial, mas existe uma lei moral, que era a lei que diz respeito à santidade. Essa lei moral, irmãos, aquela que dizia para o povo se santificar, que chamava o povo de Deus a adorar somente ao Senhor, como os 10 mandamentos, essa é para sempre. Essa é para sempre. Porque Deus, irmãos, não deixou de ser menos santo com a vinda de Cristo Jesus. Ele não deixou de ser menos santo, ou exigir que o seu povo seja menos santo. É por isso que Jesus não acaba com a lei. Ele não veio aboli-la. Não veio. Ele veio cumprir tudo aquilo que havia sido predito. É tão profundo isso, irmãos, que Jesus afirma que aquele que violar um desses mandamentos, aqueles que estão vigentes, é claro, por menor que seja, o nosso texto bíblico diz, e ensinar aos homens que eles não são necessários, será considerado pequeno no reino de Deus. Você percebe a gravidade de falar que nós não precisamos mais da lei do Senhor, ou que o único mandamento é o amor? Se nós tratamos, irmãos, a lei moral do Senhor como se não fosse nada, ou seja, a lei da santidade de Deus como se ela não fosse nada, nós estamos demonstrando que, claramente, que nós não conhecemos ao Senhor, nem muito menos o amamos. A obediência à lei de Deus, irmãos, é o teste verdadeiro para saber se nós somos nascidos de novo. Pastor, eu tenho uma dúvida no meu coração, eu não sei se Jesus me escolheu, eu não sei se eu amo verdadeiramente o Senhor. Você quer um teste para isso? Você obedece a Cristo Jesus? Você obedece a palavra do Senhor? A obediência aos mandamentos de Deus é o teste verdadeiro para saber se nós somos nascidos de novo ou não. Se sim, então a lei de Deus foi escrita em nosso coração. E nós a obedecemos alegremente. Caso contrário, irmãos, nós podemos até fingir que vivemos uma nova vida, mas um dia nossas máscaras vão cair.
Passaremos a encorajar outras pessoas a fazer o mesmo que nós, e por fim, nós seremos proibidos de entrar no reino dos céus, conforme o texto assim nos diz. Crente desobediente está longe do céu, achando que está perto. Achando que está perto. É por isso, irmãos, que há aqueles que dizem assim, que é melhor que uma desobediência clara, do que a pessoa que finge obediência. Que finge. Por quê? Porque dificilmente ela vai cair em si com relação ao seu pecado. Está dentro da igreja, é frequente, é dizimista, às vezes trabalha, faz alguma coisa dentro da igreja, mas leva uma vida dupla. É uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Esses dificilmente conseguem perceber o peso dos seus pecados. Agora, a pessoa que está lá fora, quando é aberta os seus olhos espirituais, ela vê a sua podridão e ela se derrama diante de Cristo Jesus. Cuidado, irmãos. Cuidado para você não estar dentro da igreja, jurando amor, mas desobedecendo com seus atos. Essa pergunta eu faço para os irmãos: você tem sido obediente ao Senhor? Porque vos digo, lembrando o versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Pastor, mas ser obediente como os fariseus? Esse pessoal era muito detalhista. Esse pessoal observava as mínimas coisas. Como é que nós vamos fazer para ter uma justiça como a desses fariseus, uma justiça maior do que a desses homens? A justiça, não se preocupe, a justiça dos fariseus, irmãos, era uma justiça externa. A justiça deles era hipócrita, porque eles faziam para ser visto. Não havia temor nos seus corações. A justiça deles era uma justiça humana, pensando que por guardar a lei por meios humanos e dependendo de si mesmo, eles seriam aceitos diante do Senhor. É uma justiça humana. A nossa justiça, irmãos, a justiça do crente é muito maior, é infinitamente maior, porque não fomos nós quem conquistamos essa justiça, mas Cristo Jesus que a conquistou para nós. Em Cristo Jesus nós somos declarados justos, e depois de ter sido declarados justos, nós agora vivemos em obediência e gratidão ao nosso Senhor, sabendo que precisamos caminhar em santidade, viver em santidade, mas se pecarmos, nós temos um advogado fiel, que peleja por nós. Essa paz, irmãos, aqueles que querem viver pelas obras, eles nunca vão ter. A justiça dos fariseus era externa, mas a nossa é aplicada nos nossos corações, é escrita nos nossos corações. A justiça, amados, de todo crente, de todo aquele que nasceu de novo, é superior à justiça dos fariseus, porque se baseia não nos seus méritos, mas nos méritos de Jesus, nos méritos dele. Jesus é o nosso Salvador. Tudo o que foi dito sobre ele se cumprirá, nem um tio ficará da sua lei. Para nós concluirmos, meus irmãos, Cristo, ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la, tintim por tintim, nos seus mínimos detalhes, e ele cumpre isso, irmãos, perfeitamente. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, cultuando, bendizendo, e mais do que isso, sendo aceito diante da presença de Deus, foi exatamente porque Jesus Cristo cumpriu a lei que mandava obedecer e nós não obedecemos. Jesus obedeceu, Jesus foi fiel, e por ele ser fiel, eu e você temos paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Jesus é o nosso substituto, viveu a vida que não conseguimos viver e morreu a morte que nós merecíamos. Esse é o Cristo que nós servimos. E uma rápida aplicação, duas aplicações ao nosso coração aqui, para que a gente saia daqui meditando nessa palavra. A primeira delas, irmãos, é de que Jesus não veio criar uma nova religião. Entenda isso. Jesus não veio criar uma nova religião. Teve um herege do século II chamado Marcion. Ele criou uma série de problemas para a igreja, e entre os tais, ele ensinava, irmãos, ele afirmava que existiam dois deuses. Um do Antigo Testamento, que era o Deus da lei, que era o Deus malvado, que era o Deus mau, era o Deus mau. E o outro era o Deus do Novo Testamento, Jesus, que é o Deus do amor. Marcion, irmãos, desprezou o Antigo Testamento e criou uma espécie de Bíblia alternativa com trechos do Novo Testamento que ele considerava que mais o agradava. Eram parte ali do Evangelho de Lucas, algumas coisas ele retirou, e as cartas pastorais, as cartas do apóstolo Paulo. As cartas ali. Ele pega e cria uma Bíblia ao seu próprio molde. Meus irmãos, Jesus não veio criar algo novo. Ele não veio criar algo novo. Ele é o cumprimento do velho.
Jesus é a ampliação do entendimento da lei, a correta interpretação dessa lei. E por que é tão importante nós falarmos disso na mensagem como essa nessa noite? Porque ainda existem aqueles que trazem essa distinção no nosso meio. Queridos, não existe Novo Testamento sem o Antigo. Jesus é o Messias prometido naquelas páginas, e Ele é o Messias que veio. Eu só posso saber, irmãos, quem Ele é, a sua importância, a sua grandeza. Eu só posso saber quem eu sou, para onde eu vou, o que ocorreu comigo, por que eu sou como sou, e por que serei como serei, irmãos, por causa daquilo que é apresentado nas páginas do Antigo Testamento. Nas páginas do Antigo Testamento. Se eu olho para as Escrituras, irmãos, deixando de lado o Antigo Testamento, eu não entendo quem eu sou. É por isso que eu e você precisamos olhar como um todo. Ninguém honra a Jesus desprezando a lei e os profetas, ou seja, desprezando os Antigos Testamentos. Pastor, não é isso não. Pastor, nós somos da graça. Nosso negócio é graça, o que importa é a graça. Nisso eu lembro da história contada por R.C. Sproul, um pastor presbiteriano, já partiu, mas ele contou, irmãos, que certa feita foi convidado para poder ir num culto num lar, um culto numa casa. O senhor pode ir, o senhor pode falar para nós e tudo. Ok, ele foi no culto dessa casa. Em determinado momento, depois que ele trouxe a ministração, apagaram as luzes e começaram a orar pelos mortos. Apagaram as luzes e começaram a orar pelos mortos. Ele escandalizou no coração ali, foi lá, acendeu a luz, e aí olhou e virou para o que vocês estão fazendo? Se fosse o Antigo Testamento, vocês seriam apedrejados nesse instante. E aí o dono da casa virou e falou: graças a Deus nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos na graça. É o pensamento que muitos têm. É o pensamento que a gente pega o que está aqui de Mateus para trás e joga fora, porque o importante agora é o novo. Não é? Jesus não está trazendo algo novo. Jesus é o cumprimento de tudo que está aqui. Ele não funda uma nova religião, irmãos. Ele é aquele que veio cumprir todas as promessas que foram feitas no passado. No passado. Não existe graça sem lei, assim como nunca existiu lei sem graça. O que eu e você precisamos, irmãos, é valorizar a Bíblia como um todo, e não apenas o cumprimento que é o Novo Testamento. Você topa fazer um exercício? Faz um exercício comigo. Leia o Antigo Testamento como ele realmente deve ser lido, apontando sempre para Jesus Cristo. Olha para o Antigo Testamento, você vai fazer a leitura ali de Gênesis, de Êxodo, de Salmos, de Isaías. Pergunte assim: olha, o que isso me ensina sobre Cristo? O que eu aprendo sobre Cristo Jesus olhando? Porque, irmãos, no fim das contas, é tudo sobre Ele. Honremos a palavra de Deus em sua totalidade, porque ela, irmãos, testemunha a respeito do Filho de Deus. Primeiro, Jesus não veio criar uma nova religião. Ele é o cumprimento daquilo que foi dito. O segundo e último, irmãos, na verdade é mais uma pergunta. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você realmente se lançou nos braços dele, confessando os seus pecados? Para você que já fez isso, outra pergunta: você tem sido obediente ao Senhor? Você tem sido obediente? Ou você é daqueles que diz que ama, mas é só um amor da boca para fora? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você tem o amado verdadeiramente? São muitos, irmãos, os crentes vivendo uma vida que exteriormente é um luxo, é um brinco. É um brinco frequente, faz isso e aquilo outro, mas por dentro é sepulcro caiado. Jesus não quer, irmãos, de nós apenas exterioridade. Ele quer um coração transformado. O que Ele quer, irmãos, é temor. Temor você não consegue adquirir apenas com coisas exteriores. E temor é algo que brota profundamente do nosso coração. Temor. Não é nem medo. O Senhor gera medo. Olhamos para um monte, uma sarça que consome, uma árvore sendo consumida pelo fogo, irmãos. Como não temer? Olhamos para um monte trovejando, relâmpagos, e nós, como não ter medo? O Senhor quer temor. Temor, com respeito, com amor, com gratidão dos nossos corações, nós nos achegarmos diante do Senhor. Não é apenas algo exterior, mas é algo feito no coração. Os fariseus viviam de aparência, mas internamente estavam mortos. Que não seja a minha realidade e a sua nessa noite. Se você já se entregou a Ele, se você busca andar em obediência, eu tenho uma palavra para você. Jesus te recebe de braços abertos.
e Ele te conduzirá até o final. Essa é uma promessa que Ele nos deixa. Se você crê nisso, fique de pé e vamos orar ao Senhor.